Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Investimentos Saudáveis do Básico ao Avançado. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma ação especial, mostrar alguns parâmetros que podem ser seguidos, e que nós vamos abordar nos vídeos sucessores, mostrando a relação da queda do seu valor das cotações com a sua posição financeira e relação com empréstimos e endividamentos. Primeiramente, nós temos aqui o comportamento da ação. Colocamos de 2014 até o início da pandemia aqui, 2020, no qual ela teve uma ascensão a partir de 2017 vertiginosa, chegando até os R$ 9,00. Nós temos que, a partir de 2014, ela veio decrescendo e em 2015 ela teve uma ligeira subida, e depois ela voltou a cair até o início de 2017. Então, nós vamos para os gráficos a seguir. Aqui nós temos um exemplo, nós colocamos aqui como 100% do passivo circulante, no qual nós mostramos em vermelho o quanto que vai ser a dívida com financiamentos e créditos com terceiro. E aqui abaixo as dívidas de curto prazo ali com fornecedores e tudo mais, pagamento de funcionários, juntando tudo que é pagamento de curto prazo. Aqui nós temos de longo prazo, o passivo não circulante total, que inteira 100%, e nós temos a dívida dela, que vai ser de longo prazo com credores e financiamentos, e dívidas gerais aí com fornecedores e imposto de renda e tudo mais. Aqui nós podemos observar que a dívida de longo prazo com credores em cima de curto prazo é muito ampla, Nós temos que 30% aproximadamente da dívida vai ser com fornecedores e uma dívida mais sadia. O resto é dívida de credores, ou seja, vai ser aproximadamente 70%. Aqui, aproximadamente 60% da dívida de longo prazo é com credores. E isso daí foi aumentando até o ano de 2016, finalzinho de 2016. Em 2017 teve uma redução drástica aí, que deve ter as dívidas vencido dela aí de longo prazo, e daí nós vimos aí que teve um controle das dívidas de curto prazo, elas não alteraram tanto no total dos passivos, dos passivos circulantes. Só que isso daí deve ter gerado o estresse de caixa dela, Daí nós temos a redução drástica aí, dos passivos. Nós temos que das dívidas, com credores de longo prazo, e isso daí melhora a condição dela a partir do final de 2017. Então nós já vimos aí uma melhora significativa da dívida de longo prazo. Da dívida de curto prazo, nós tivemos que ela veio aí em torno de 30% era dívida comum e 70% de dívida com credores, e ela reduziu aí para aproximadamente 60% em 2015. Isso daí pode ter levado aquele aumento inicial. Porém, se você olhar o lucro gerado das operações, ou seja, o EBITDA dela, para quem já conhece a terminologia, nós observamos que ela cresceu nesse período, gerando um crescimento aí que aparentemente foi ilusório, que depois teve uma queda, mesmo tentando ter crescimento aqui, ele teve uma queda substancialmente alta nos anos seguintes, e isso daí, essa queda aqui pode ter gerado essa perda do lucro aqui, tornando eles negativos, Então, nós temos que até o início de 2015 aqui, o segundo semestre de 2015, nós tivemos dívidas muito altas, receita relativamente alta, foi aumentando, o EBITDA dela foi aumentando e o lucro ainda conseguiu ficar positivo. Porém, nós temos aqui que a partir do início de 2015, teve um lucro que caiu bastante, e ficou negativo, muito possivelmente foi para pagar dívidas de juros aí dos empréstimos, porque o EBITDA ainda estava relativamente parecido com o dos anos anteriores, Não teve uma queda, mas nesse ano aqui já teve uma queda substancial do EBITDA, e daí continuou com esse lucro negativo, sendo que a partir de 2014, sendo que a partir de 2017 houve
uma subida maior aí do lucro líquido dela, e a partir do final de 2017 o nosso EBITDA aumentou relativamente bem. Daí nós temos também que a liquidez dela, de liquidez corrente, liquidez de caixa, foi afetada aí nesse prazo, né? Ela reduziu bastante e depois estabilizou durante esse período, sendo que nos períodos sucessivos ela houve um aumento aí da liquidez corrente, sendo que a liquidez de caixa ela continuou ainda impactada aí, houve um acréscimo bem pequenininho aí nesses últimos anos. Porém, ela já chega numa confortável situação de liquidez de caixa no final de 2019, né? Ou seja, se você observar agora o endividamento total sobre o EBITDA, nós temos que ela está se mantendo aqui no limiar, né, de 3% ali, e depois ela houve um aumento substancialmente alto aqui, né, para 6 vezes, o endividamento está 6 vezes o EBITDA, que isso daí é considerado inaceitável, e depois quando o EBITDA caiu, ou seja, a parte de baixo caiu, significa que isso daqui vai ser muito maior, né, muito mais vezes, que foi para 8 vezes, né, isso daí chegou num caso muito crítico, que foi o finalzinho do decréscimo dela lá, do preço da ação em 2017. Aí, com o aumento, né, um aumento do EBITDA e redução das dívidas de longo prazo, nós temos que isso daí caiu consideravelmente a partir do final de 2017 e chegou numa situação confortável agora, né, 2019, 2020. Sendo também que a cobertura de juros, né, que é a relação de juros com o EBITDA, né, nós temos que ela foi aumentando vertiginosamente até chegar numa situação melhor aqui para a gente nesse último período. Então, nós temos que aqui ainda estava numa situação ruim, aqui estava numa situação que parecia melhorar, né, com a relação de juros com o EBITDA dela, porém ela veio a cair depois. Isso daqui pode ser o que fez ela aparentemente levantar o preço, parecendo que ia dar uma retomada no final aí de 2015, né? Início de 2015. Depois ela, por ter caído aqui, por ter aumentado esse endividamento sobre EBITDA, deve ter feito, foi por isso que ela fez cair novamente a empresa aí, o preço de suas ações. Daí, então, nós podemos olhar esses marcos, né? Anteriormente, aí, a dívida muito alta, quando ela começa a aumentar o índice de cobertura de juros, ela começa a subir novamente, porém, com a queda aí do índice de cobertura de juros, né? A dívida começou a ficar muito alta e depois aqui também no finalzinho de 2016 para 2017, a queda da receita, a queda do EBITDA da empresa fez ela descer um pouco mais e depois quando os índices começaram a melhorar, né, como nós vimos aqui, no final de 2017, né, início de 2017, aqui ela já começa a dar sinais de melhora, bem suaves, mas já começa. Então, se nós observarmos aqui, né, início de 2017 foi quando ela começou a subir de novo a cobertura de juros, a parte máxima que tinha chegado do endividamento começou a reduzir, né? Aqui no ano de 2017 começou a reduzir todos eles, e nós temos também que o EBITDA dela no início de 2017 começou a subir, ou seja, houve uma retomada, né? E a gente olha observar as dívidas delas, né? No início de 2017 para o final, ela já finalizou aí com uma dívida de longo prazo bem reduzida. E isso daí mostra o tanto que o mercado é sensível a esses parâmetros, né, de endividamento da empresa, mostrando que depois disso, como ela veio crescendo e melhorando todos os índices financeiros, mostrou o crescimento sadio aí do preço da ação. Não foi um crescimento momentâneo igual aconteceu aqui em 2015. Então, para o investidor conservador, né, que vai esperar o índice de EBITDA dela melhorar razoavelmente, né, endividamento sobre EBITDA, ele vai começar a entrar aí no início de 2019, final de 2018, né? Ele pegaria um panorama aí ainda de R$ 3, R$ 4 e pegaria e duplicaria aí no, em menos de um ano no seu capital, considerando que a pessoa fez essa análise aí anteriormente, né, para poder estar se posicionando dentro da empresa.
É uma fonte de informação aí que é bacana, né, que é uma informação gratuita, apesar de não ter todas essas análises que a gente vai aprender no curso, que são os fundamentos, o site do Fundamentos, o Status Invest, Ocean 14, Suno Research, né, que vai ter a Suno Analítica. Normalmente a Suno Analítica ela tem alguns dados que são um pouco atrasados. A Ocean vai ser um pouco mais rápido na modificação dos dados e atualização. Tem o Banco Data, que é um dados de bancos aí, tem várias análises de crédito, risco, aonde que está investindo os créditos dos bancos. Isso daí é hoje a plataforma mais completa, com todos os dados de financeiras, né? Nós temos também, em relação às informações, o Yahoo Finanças, temos o MSN e a Infomoney, que são aí dentro dos mais confiáveis que nós temos hoje. Outra coisa interessante é se você analisar hoje o perfil de investimento da pessoa, né? Isso daqui eu tirei da palestra que teve da Expert. Daí então é bem bacana para você estar analisando. Depois vocês olham a palestra de abertura da Expert. Daí então aqui você considera um perfil inicial de uma pessoa que investe 100% em CDI em janeiro de 2015. Lembrando que em janeiro de 2015 nós tínhamos um CDI relativamente alto, né? Hoje nós temos um CDI aí bem baixinho, praticamente 2%. Então, nessa época aí, quem investiu em CDI hoje estaria aí com sua rentabilidade de um pouco acima de 60%. Se você fez uma carteira agora com perfil 2, metade CDI, metade no índice Bovespa, aqui você nem escolheu as melhores empresas, você nem fez uma análise financeira, você investiu no índice, que tem empresas que são melhores e empresas que levam o índice para baixo, né? Então a média vai sair ali o índice Bovespa. Então você tem uma pessoa que vai ter uma oscilação positiva, depois tem uma oscilação negativa por causa do índice Bovespa, né, que é uma renda variável, e isso no longo prazo ele vai chegar numa rentabilidade de dobrar o capital investido inicialmente. Porém, com a crise isso daí caiu, ficou abaixo do rendimento do CDI, porém como o investimento de maior risco, sempre você tem que observar o longo prazo, ele vai se retornar, né? Ele vai retomar os patamares mais altos. Agora, nesse momento que a gente nem saiu da crise ainda, ele já está próximo dos 90% de rentabilidade, enquanto o CDI aí está dando uma rentabilidade de 60%, um pouco acima de 60%. Agora, quem entrou em pânico e voltou totalmente para o CDI depois da primeira queda, ele vai ter a pior rendimento, né, vai estar abaixo aí dos 40%, ou seja, 40% contra 60% contra 90%. Então, você observar aí o longo prazo, nós temos sempre uma característica muito boa da renda variável, né? Isso daí nós estamos observando somente o índice. Se você fizer uma carteira aqui com todas as características que nós já comentamos e que ainda vamos analisar, você tem uma capacidade de construir com pequenos aportes uma carteira muito representativa que pode te dar uma liberdade financeira futura, né? Então, você tem que observar, também tirei do Expert 2020, a realidade do mundo mudou, né? Agora nós estamos com realidade de CDI baixo, taxa do tesouro aí baixa, né? Taxa Selic baixa. Os investimentos com a visão de longo prazo, eles têm que assumir um maior risco, mas sempre fazendo uma diversificação sadia para você sempre ter a melhor característica dos dois tipos de investimento, né? Tanto do renda fixa, que você vai ter um rendimento com pouca variação, e da renda variável, que vai ter uma melhor rentabilidade e vai se expor moderadamente ao risco da mesma, né? Então é isso. Quem tiver dúvidas, deixa aí nos comentários abaixo que nós vamos estar respondendo para vocês. Bons estudos e até a próxima.